Bem-vindos a mais um episódio da Primeira Opção. Como estão aí em casa? Espero que estejam todos bem. É o episódio 4, sim, já gravámos 4 neste tempinho, e eu juro que a cada episódio que passa nós descobrimos que não sabemos assim tanto sobre as instituições de ensino superior em Portugal e, portanto, este podcast há sempre uma surpresa da vossa parte. E hoje a surpresa tem piscina, tem estacionamento gratuito para 250 carros, tem 3 dias de aulas por semana e quando digo que toda a gente se conhece dentro desta instituição, é mesmo verdade. Toda a gente sabe o nome de toda a gente. Estou a falar do ISCE, o Instituto Superior de Lisboa e Val do Tejo. E connosco, para nos apresentar o ISCE, temos o Tiago Rodrigues, nome do meu primo. Olá, muito bem. Que trata da Bom comunicação. rapaz, É mesmo. ainda bem. Trata da comunicação e do marketing. Tiago, bem-vindo. Obrigado. E, Como é que tu tornaste o chefe da comunicação do ISCE? não se pode bem chamar chefe Não é de chefe? comunicação, mas tenho alguma Representante. responsabilidade, digamos assim, na comunicação do ICE e como chegamos aos nossos futuros estudantes e como chegamos aos atuais, claro. Muito bem. E estudaste no ISCE? Não estudei no ICE e é muito curioso porque a minha licenciatura foi noutra instituição de ensino superior, também privada, como o ICE, e fiz uma licenciatura na área de gestão turística, que é uma licenciatura que o ICE tem, e posso dizer que não estudei no ICE, possivelmente porque eu não conhecia o ICE na altura. Ok, boa. E se tu tivesses que dizer algo que o ISCE tem e que os estudantes não conseguem esquecer, seria a qual? Eu diria que o ICE tem alma. E eu sei que isto pode parecer muito deep, mas o que eu sinto é que, de facto, e quando cheguei ao ICE, eu lembro-me que reparei logo nisso, os estudantes, de facto, sentem muito o ICE, ok? Percebes Mesmo isso, espírito. percebes isso na forma como vivem o Instituto, na forma como, na fase final do seu percurso, gritam ICE, e até depois na fase como os estudantes voltam sempre ao ICE depois de terminar o seu percurso. E voltam sempre com um sorriso, portanto, voltam sempre a sentir-se em casa, como eu costumo dizer. E acho que o ICE tem muito isso, tem essa alma que faz com que as pessoas não esqueçam o ICE e levem o ICE vida fora. Muito bem. Ainda por cima, lá está, como dissemos na introdução, é uma instituição onde toda a gente se conhece por ser... Sim, também por ser uma instituição com menos estudantes, estamos a falar, ainda assim o ICE atualmente hoje já tem 1000 estudantes nos vários cursos. Obviamente ajuda a ser uma instituição mais pequena, não é? Porque é mais fácil a malta conhecer-se toda, mas de facto isso também marca muito o ICE, que é essa proximidade, ou seja, há uma relação muito próxima entre estudantes, entre comunidade académica, entre os vários departamentos e isso faz com que de facto o ICE seja grande em alma, mas pequeno no sentido em que é próximo e que acaba por promover essa proximidade entre todos. Muito bem, muito bem. Então, e agora, gostava que apresentasses os cursos que o ISCE tem, aqui Ok. para o pessoal que está a ouvir. Bom, atualmente o ICE conta com 4 licenciaturas, ok? Portanto, olhando a nível de departamentos, o ICE conta com 4 departamentos. O Departamento de Ciências Empresariais, o Departamento de Ciências Sociais e Humanas, depois o Departamento de Educação e o Departamento de Ciências de Desporto. Dentro destes 4 departamentos temos 4 principais licenciaturas, que são Educação Básica, portanto, que habilita para a docência, depois, obrigatoriamente, com o mestrado, a área de Educação Social, que é uma área que tem cada vez mais procura e que acaba por ter muitos pontos de contacto ali com a área do serviço social, da psicologia, e depois a área de Gestão Turística, e também a área portanto, a licenciatura em desporto. Estas são as nossas 4 principais ofertas. Depois, obviamente, acabamos por ter ofertas ao nível de mestrado, pós-graduação, mas para o público que possivelmente está a ver este episódio, destacar depois também os TESPs, onde temos uma oferta também bastante considerável. Contamos à data com 8 TESPs nas várias áreas, que são sempre uma porta de acesso também para o ensino bem. superior. Muito bem, ok. Então, nós estivemos aqui a fazer um TPC, não é, sobre vocês, e descobrimos que vocês têm 3 dias de aulas por semana. Quando eu ouço isto, eu penso logo automaticamente, isto é demasiado bom para ser verdade. Como é que isto funciona na prática sem perder a qualidade do ensino? Olha, essencialmente tem a ver aqui com um pensamento estratégico na ótica de percebermos que o estudante tem cada vez menos tempo
que muitas vezes é um estudante que precisa de conciliar emprego e vida académica. Eu posso dizer que 60% dos nossos estudantes é malta que trabalha e estuda, mas é malta que tem 18, 19 anos. Portanto, é malta que somos uma privada, temos uma propina associada, ainda que uma propina muitíssimo mais barata do que grande parte da concorrência, isso também tem impacto, mas é um estudante que percebe que consegue ter os dois mundos ali, portanto, garantir a qualidade de ensino. Com 3 dias por semana tu consegues facilmente ter um part-time, como podes não precisar ter um part-time e simplesmente depois ter 4 dias por semana para fazer aquilo que bem entenderes. Muita malta na área do desporto procura o ISHE também, porque são atletas de alta competição. E eu falo sempre de, quer dizer, neste momento, Rochelle Nunes, judoca olímpica, seria muito difícil para ela conseguir manter a preparação para Jogos Olímpicos, para competições, com 4 ou 5 dias de aulas por semana. Portanto, passa muito por aí, passa por termos essa percepção e termos, portanto, basicamente um calendário letivo ajustado a esses 3 dias por semana, em que acaba por ter uma carga horária um bocadinho mais condensada em 3 dias por semana. E depois também, se tu fores de desporto, tens aulas, imagina, terça, quarta e quinta, se fores de básica, tens quarta, quinta e sexta, e portanto, isto faz com que, eu costumo dizer a brincar nas apresentações que faço em escolas, que no ISHE todos os fins de semana são fins de semana prolongados. E pronto, e obviamente que isso agrada muito à malta. Claro, ok, muito bem. Olha, os professores do ISHE, como tu bem sabes, têm fama de estarem muito ligados ao mercado de trabalho real, e até há uma referência que é o professor Nuno Dias, não é? Sim, Que sim. acho que Sim. muitos conhecem o Nuno Dias. E o que é que isso muda na experiência dos alunos lá? Olha, muda essencialmente nessa percepção e lá para casa, e vocês fazem esse trabalho também incrível a nível de escolas, de explicar as diferenças entre ensino superior e ensino superior universitário e ensino superior politécnico. De facto, o ISHE é um instituto de ensino superior politécnico, portanto muito mais virado para a prática, e isso acaba por ter mais corpo precisamente nestes professores. Ou seja, eu costumo dizer que é totalmente diferente. Praticas algum desporto, percebes alguma coisa de... Não, pronto, mas Infelizmente não. sem problema. Só Pronto, mas ginásio. se quiseres depois passar no ISHE e participar numa aula do professor Nuno Dias, eu Ai, facilito eu vou. isso. Mas basicamente é o que eu costumo dizer, ou seja, e não querendo aqui descurar na parte da investigação científica, mas tu podes estudar durante 20 anos como é que se defende um 4-0 em futsal, e se calhar com o professor Nuno Dias, tu numa aula consegues perceber isso de forma muito mais prática, porque ele está todos os dias no terreno, e como se não bastasse, já foi várias vezes considerado o melhor treinador de futsal do mundo. E portanto, essas figuras facilitam o conhecimento, permitem-te um conhecimento muito mais prático, que é aquilo que nós ao fim e ao cabo procuramos depois quando vamos para o mercado de trabalho, é de facto teres competências para executar. Na área do desporto, então, ainda mais importante, mas isso acontece também nas outras áreas, portanto, e depois, outro fator muito importante é o facto de estares a criar aqui um networking que mais tarde pode ser fundamental, e ainda na área do desporto, vou dar 2 exemplos muito concretos. A equipa técnica do Tondela, primeira liga de futebol, mudou há pouco tempo e entrou um novo treinador, o Gonçalo Feio. Ok? Está a tentar salvar a equipa da despromoção, ainda assim, vale o que vale. Ligaram ao diretor do departamento de desporto a dizer, olha, este treinador não vai trazer a equipa técnica completa, precisamos de um treinador adjunto. Tem alguém no ISHE que recomende? E automaticamente o professor Paulo Sousa, que é o diretor do departamento, disse, olha, temos aqui um aluno que saiu há X anos, é uma excelente referência. E hoje o André Rios, que fez também depois o mestrado em treino esportivo no ISHE, a especialização em futebol, é treinador adjunto do Tondela, Primeira Liga. Portanto, isto abre também a porta, porque estas figuras mais tarde ou mais cedo precisam de alguém, e se tu fores um bom aluno, tens grandes hipóteses depois de entrar e de agarrar estas oportunidades. Muito fixe, muito bem. Ok, em termos da área da sustentabilidade, bem-estar, eu sei que o ISHE tem um espaço novo
que se chama Ecospace, não é? Exatamente, é verdade. Como é que funciona o Ecospace? Olha, basicamente o ISHE Ecospace aparece aqui muito ligado ao novo Gabinete da Qualidade e da Responsabilidade Social. Portanto, nós sempre trabalhamos sustentabilidade, sempre trabalhamos responsabilidade social, mas isso não era palpável, ou melhor, era palpável, mas não tinha forma. Portanto, surgiu o tal Gabinete da Qualidade e da Responsabilidade Social, é um gabinete muito pensado na promoção do bem-estar do estudante, e o ISHE Ecospace basicamente foi a recuperação do espaço exterior do ISHE, que é um espaço muito, muito agradável. Também convido a ti e a quem está a ver este episódio a visitar-nos. De facto, temos 2 hectares e meio de área verde muito interessante, e portanto criámos ali uma infraestrutura em madeira, portanto, e toda ela pensada em materiais reutilizáveis, que é basicamente um espaço exterior, de esplanada, que tem depois também um espaço interior onde podes estudar, onde podes simplesmente existir, ou até dormir se quiseres, porque partilho aqui em confidência que ninguém está a ver, que aquele sofá é um sofá-cama, portanto se alguém quiser dormir lá, Muito fixe. pode fazer isso. Eu possivelmente vou ter problemas com isto agora, depois deste episódio ir para o ar, mas isso Por depois favor, não eu façam mal ao verei a Tiago. melhor maneira. Mas efetivamente é um espaço pensado no estudante, onde tu podes ir para lá trabalhar em grupo, ler, dormir. Só não podes comer lá dentro e fumar, mas depois tens a parte exterior para fazeres isso. Pronto, é um espaço muito, muito agradável, que é uma mais-valia para os estudantes. Muito bem. Eu, quando fui lá ao ISHE, não é? Nós já lá fomos, com formações, etc., Ok. várias vezes. Pareceu-me uma instituição muito inclusiva. Uhum. E sei que tem também, acho que é, lá está, aqui diz que é o único em Portugal que tem língua gestual portuguesa como unidade curricular. Sim, É ou verdade? seja, eu posso afirmar, e depois eventualmente se alguém me desmentir, depois tu comunicas, mas efetivamente à data em que nós lançámos a unidade curricular de língua gestual portuguesa na licenciatura em gestão turística, isto foi já desde o ano académico anterior, nós éramos a única instituição de ensino superior que tínhamos de facto essa unidade curricular no ensino superior em Portugal, ligado à área do turismo. E de facto é diferenciador, acho que diz muito do ISHE, na medida em que temos também alguns alunos portanto, com algumas necessidades educativas especiais que são amplamente integrados e bem acolhidos no ISHE, e isso mostra também um bocadinho a nossa postura no mercado, na medida em que temos uma unidade curricular que se calhar na estrutura curricular de um curso de gestão turística parece secundário, ou parece secundária, mas de facto pode ser uma mais-valia para ti enquanto futuro profissional, porque ganhas uma competência que te permite trabalhar com um público muito específico, mas que tem dimensão. E muitas vezes as pessoas dizem, bom, mas esse turista acessível, do ponto de vista nacional, é efetivamente um turista que não tem muita capacidade financeira, mas do ponto de vista de turista internacional, é um turista com muitos apoios, com muita capacidade financeira, e tu de hoje para amanhã estás a trabalhar na área do turismo, tens esta competência e é efetivamente uma mais-valia a nível de recrutamento, mas também olhando à questão dos soft skills, porque tu de repente podes ser só... não é? Podes ser só tu próprio na tua vida pessoal e tens ali alguma competência que te permite, enquanto pessoa, ser um bocadinho melhor para o outro. Exatamente. Ok. Muito bem. Olha, vamos passar para a nossa dinâmica divertida, eu acho, que se chama Duas Verdades e uma Mentira. Portanto, tu preparaste umas frases, não é? Duas verdades e uma mentira que eu não conheço e vou tentar descobrir, então, qual é que será a mentira. Estás pronto? Ok, sim. Eu estava aqui a pensar que fui já dando aqui alguma de spoiler, porque fui-te já dizendo algumas coisas, portanto vmes ver se estiveste com atenção na Bora, primeira vamos parte testar. desta É um conversa. teste. Ok, então deixa-me Medo. ver. Olha, será que é verdade que 50% do corpo docente do ISHE é malta formada no ISHE? Até aí eu ainda não tive nada em Não relação a tiveste? isso. Eu confirmo que ainda não. Ok, boa. Mas achas que isto pode ser verdade ou achas que isto é... Não sei, preciso de ouvir as outras. Manda ok, as tem que ser outras. as outras. Ok, Sim, sim. então deixa-me lá ver depois. Será que o ISHE foi pioneiro no ensino e-learning em Portugal? E a outra pode ser, deixa-me ver, será que no ISHE nunca vais ter aulas à sexta-feira? Ok. Então,
Eu sei. Também parece que as duas primeiras estão bastante específicas, não é? Então, e há bocado falaste em fins de semana Boa, 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 boa. prolongados. Estás com Estou atenção. atenta. Muito bem. Sim, Portanto, é sim, ou seja, sexta-feira. sexta-feira, para a malta que está a ver este episódio, não fiquem tristes, porque de facto no IXE efetivamente é possível ter aulas à sexta-feira, Ok. apenas em alguns cursos, nomeadamente Educação Básica, mas se isso acontecer, quer dizer automaticamente que segunda-feira vocês normalmente não terão aula. Portanto, terão, Eu acho que o neste pessoal não modelo, terão fica aula triste quarta, não ter quinta e aulas. sexta. Pronto. Depois, em relação às outras duas, pá, são dois aspectos que nós gostamos de focar. Sim. E também para quem nos vê pode ser importante. Quem tem ambições de lecionar no ensino superior, dar-vos esse aporte, dizer-vos que de facto, se calhar a percentagem está um bocadinho alta, mas efetivamente nós podemos orgulhar de dizer que temos muitos professores formados no IXE, ok? Dar-te aqui alguns exemplos. Nuno Branja, diretor do Departamento de Ciências Empresariais e coordenador da licenciatura em Gestão Turística, formado no IXE, costumamos fazer a brincadeira que há 20 anos atrás ele era o porta-bandeira da Tuna. Walter Pinheiro, coordenador de mestrado em treino desportivo, fazia também parte da Tuna e mais ou menos na mesma altura era nosso aluno. Filipa Coelhoso, coordenadora da licenciatura, aliás, diretora do Departamento de Ciências Sociais e Humanas, foi nossa aluna se calhar há 15, 14 anos. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que de facto tu vais ter aulas também com malta que mais facilmente sabe o que é ser estudante no IXE e mais facilmente percebe qual é que é a tua dificuldade, que se calhar não pode ser tão dura contigo, porque se calhar já passou por isso, e eu acho que isso também nos diferencia, esse capital humano que olha para o aluno, ou seja, havendo sempre uma barreira, eu costumo dizer isto, ou seja, claro, tu és a estudante, a Filipa é a professora, mas ali no meio há uma Filipa que foi aluna e que mais facilmente percebe e conhece as circunstâncias do IXE, o modo de funcionamento, e portanto acho que isso ajuda bastante e podemos orgulhar. E portanto dizer também à malta lá de casa que isso continua a acontecer. Ainda agora tivemos um antigo aluno que se tornou professor do STESP em exercício físico na área do desporto e que há 2 anos estava em sala de aula como aluno. Portanto, isso é uma mais-valia. Claro que se depois quiseres chegar a um nível de Filipa, de Walter, de Nuno, é obrigatório tu ires para doutoramento, ok? É uma das obrigatoriedades agora. E quem diz Filipa, Nuno, Walter, pode dizer Paula Farinho, por exemplo, que foi aluna a professora Paula Farinho e a professora Celeste Rosa foram alunas da primeira turma do IXE e hoje são nossas docentes. Portanto, acho que isto diz muito do IXE, percebes? E dá orgulho, não é? Sim, eu acho que sim, porque as marcas são as pessoas, percebes? E é isso. E o IXE valoriza muito isso, tanto ao nível dos professores como de um aluno que de repente, mais tarde, vai ser um exemplo para os alunos. E eu acho que isso é uma das obrigações das instituições de ensino superior. É de facto valorizar as pessoas, porque são elas o P fundamental. E depois a Muito outra, bem. qual é que foi a outra verdade que eu te disse? Pioneiros em e-learning. Sim, olha, isso é, pronto, basicamente é também uma informação que normalmente os alunos gostam. Isto acontece em algumas licenciaturas, não em todas, ok? Mas de facto nós fomos pioneiros nesse modelo de ensino. É um ensino que te permite ter aulas através da plataforma. Ou seja, o que é que acontece? Imagina, na licenciatura em Educação Básica, para teres uma ideia, nós temos 20 semanas por semestre de aulas, ok? 5 delas são através da plataforma. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nessas semanas tu podes estar perfeitamente no Algarve porque a aula, ou seja, vou dar um exemplo prático. Imagina que tu tens psicologia da criança e do adolescente, segunda-feira às 10 da manhã. Numa semana à distância, tu vais ter essa aula às 10 da manhã disponibilizada na plataforma. Ok? O que quer dizer que tu não precisas de estar no campus do IXE nessa semana. Portanto, pode estar na China, pode estar no Algarve, mas a aula não é em direto. Ou seja, tu não tens de estar às 10 ligado a um computador. Tu podes podes aceder à aula às 18, às 23, eventualmente podes não aceder à aula e depois podes ser penalizada por isso, mas efetivamente tens esta liberdade de aprendizagem e o IXE de facto foi pioneiro neste modelo de ensino em 2008 e, por exemplo, voltando aí, dizer-te que
Isso foi uma enorme vantagem para o IXE, naquela fatídica sexta-feira 13, em que fomos todos confinados, na altura da pandemia, e nós com orgulho dizemos que na segunda-feira seguinte tu tinhas grandes instituições de ensino superior em Portugal que estavam paradas, sem saber o que fazer e que demoraram se calhar um mês a repensar o modelo de aulas e a voltar a permitir que os alunos tivessem aulas. E nós na segunda-feira a seguir, o que é que fizemos? Basicamente ganhámos ali algum tempo, dissemos, ok, malta, nas próximas 2 semanas vamos ter 2 semanas de e-learning, dando-nos tempo para depois preparar o novo modelo. Portanto, eu costumo dizer que na segunda-feira a seguir àquela sexta-feira 13 de março, em que fomos todos para confinamento, o IXE estava a funcionar em pleno, e acho que isso diz muito também da nossa capacidade tecnológica e da nossa capacidade de inovação. Sim, e essa flexibilidade é muito interessante. Muito bem, olha, vamos passar para outra dinâmica, se Muito estiveres bem. pronto, que se chama Podes ou Não Podes. Basicamente, eu vou lançar temas, ok, e ações, e tu dizes se isso dá para fazer enquanto, enquanto estudantes do IXE, não é? Ok, Se podem ou não, está bem? muito bem. Então, o primeiro é estudar na praia. Podes, nem que seja nestas semanas de. É assim, tu podes sempre estudar na praia, não é? Podes estudar onde quiseres, mas no IXE, efetivamente, tens esta mais-valia. Eu costumava dizer a brincar, nós há uns anos tivemos o. Acabamos por ter muita malta que se destaca na área do desporto em várias modalidades, e o Rodrigo Carrajola foi campeão nacional de body surf. E era o que ele dizia num dos vídeos de divulgação que lançámos, que uma grande mais-valia do IXE era essa, era que ele de repente estava no centro de treinos, que era a praia, e estava a aceder à plataforma e a ter aulas normalmente, e portanto podes efetivamente estudar na praia. Estão a ver, malta? Incrível. Ok, a próxima é chegar atrasado porque não arranjaste estacionamento. É assim, claro que podes. Eu também usei muito essa tanga, mas eu digo sempre isto em escolas. Não, se estiverem já a pensar em formas de chegar atrasados às aulas sem grande stress, utilizem outra desculpa, porque tu já disseste bem na primeira parte que nós temos 2 parques de estacionamento, um coberto e outro ao ar livre, totalmente gratuitos, portanto, normalmente há lugar, portanto, podes, mas não. Mas ninguém acredita nisso. Sim, e pronto, é uma das mais-valias também, é aquilo que eu costumo dizer. Se tu quiseres estar em Lisboa e levar o teu carro, está tudo certo, perfeito. Pergunta é quanto tempo é que demoras a estacionar e a que preço. Ou seja, eu diria que podes mais facilmente usar essa tanga numa instituição no centro de Lisboa, nomeadamente no Pois. Campo Grande, do que propriamente ali. Muito bem. Já agora, para as pessoas que não sabem, o IXE fica localizado. O IXE está localizado em Odivelas, mais propriamente na Ramada, e portanto permitindo ali uma proximidade de 10 minutos do centro de Lisboa de metro ou de carro, mas depois tendo também tudo de bom ou não tendo tudo de mau que tu vais encontrar no centro de Lisboa, nomeadamente trânsito caótico, propina mais alta, um custo de vida mais caro, etc. Exatamente. Ok, muito bem. A próxima é estudar na biblioteca às 3 da manhã. Antes de um teste. Não podes, efetivamente não podes. O nosso campus educativo normalmente funciona aí das 8 às 23, porque temos horário pós-laboral. Foi uma das coisas que é importante também referir, ou seja, tu enquanto estudante podes dizer, olha, eu preciso de trabalhar para pagar a propina. Podes fazer isso em horário diurno ou horário pós-laboral. O pós-laboral funciona normalmente ali das 18 às 23. Portanto, para estudar na biblioteca não será possível, porque ela fecha efetivamente. Se quiseres dormir no campus e ficar a estudar, podes eventualmente, desde que te escondas em algum arbusto ou alguma coisa e a malta da segurança não repara. Sim, mas isso também não é saudável, não é? Não estudem Não é, depois da não meia-noite. é, efetivamente. Muito bem. Ter descontos especiais só por seres aluno do IXE. Sim, temos uma série de parcerias que te permitem de facto ter uma série de descontos. Assim, de repente lembro-me sócios do ACP, a malta que tenha pais na área da Polícia de Segurança Pública, nas forças de segurança, portanto temos uma série de descontos e que depois muitas vezes também têm impacto noutros produtos, digamos assim. Portanto, tu também, percebendo aqui a tua pergunta, podes também ter descontos noutras marcas em função de ser estudante do IXE, sim. Mas isso tem uma vista de olhos no site e tem lá isso explanado também. Ok, boa. Outro é ter contacto
direto com o mercado de trabalho ainda durante o curso, ou seja, já falámos um bocadinho sobre isto, que tem os professores e... Sim, e depois também dinamizamos imensas atividades nesse sentido. Para teres uma ideia, por exemplo, pronto, depois também temos a questão dos estágios, ok, muito importante. Repara, somos a única licenciatura... Podemos puxar para aí. Vamos? Ok, então eu não dou já... Não, podemos puxar para aí. Pronto, não, ia dizer isso, ia dizer, por exemplo, na licenciatura em Educação Social somos a única licenciatura do país que tem estágio nos 3 anos, ok? Portanto, tu no primeiro, segundo e terceiro ano tens estágio, precisamente para conheceres o mercado, e porque eu costumo dizer isto nas escolas muitas vezes, não é? Tu podes achar que queres ir para uma área, a Educação Social permite trabalhar com vários públicos, jovens, idosos, crianças. Tu podes ir para lá com a ideia que queres trabalhar com idosos e depois um estágio nessa área no primeiro ano faz-te perceber, não, olha, afinal o que eu quero mesmo é crianças. E, portanto, promovemos muito essa iniciativa. E portanto a parte do estágio é muito importante, mas, ou seja, tu enquanto aluno da licenciatura em desporto não precisas de esperar pelo terceiro ano para ter esse contacto com o mercado, porque seja através de palestras, de feiras de emprego, de outro tipo de iniciativas, acabamos por levar o mercado lá, porque lá está, ou seja, como tentamos ligar logo ensino superior ao mercado, temos muitos oradores convidados, muitas iniciativas que acabam por promover precisamente isso. Ok, muito bem. E então, temos aqui a próxima, que é fazer um estágio nos Estados Unidos. Sim. Por exemplo, um aluno finalista da licenciatura em Gestão Turística pode fazê-lo, ok? Temos muitas parcerias, por via também do Gabinete de Relações Internacionais, das questões de Erasmus, que acabam por ter a mesma coordenação. O professor Nuno Abranja também está à frente dessa área e, portanto, sim, tivemos o ano passado alunos que foram para os Estados Unidos da América fazer estágio final de curso, muitas vezes remunerado. Chipre, Ilhas Gregas, portanto, para a malta de turismo que quer viajar, sendo também possível nas outras áreas, esta parte do estágio é perfeitamente possível. Muito bem. A próxima é ter emprego logo assim que termina o curso. Sim, e atenção, aqui eu quero desconstruir uma tanga que acaba por acontecer, mas é normal. Quando eu digo que o ISCE tem uma taxa de empregabilidade superior aos 95% a nível de média e, por exemplo, na área da educação, 100%, porque hoje em dia há falta de professores, portanto o que está a acontecer é que temos muitos alunos que acabam a formação em educação e ficam automaticamente a trabalhar no Externato Pica-Pau, que é uma das marcas do grupo, eu esqueci-me de dizer isso, ou seja, o ISCE faz parte de um grupo educativo que permite que um jovem entre aos 4 meses, que é o grupo Pedago, permite que tu entres aos 4 meses, faças o teu percurso todo ao nível do ensino básico, da creche, pré-escolar, ensino básico, e que depois faças o teu ensino superior no ISCE, ou no ISCE Douro, que está em Penafiel e que depois também terá um episódio. Portanto, tu tens essa possibilidade. E isto para te dizer o quê? Desculpa. Que atualmente, hoje isso já acontece, ou seja, tens alunos que estão a acabar ainda o mestrado em Educação Pré-Escolar e primeiro ciclo, e os professores já disseram, olha, nós vamos ter uma vaga aqui na nossa escola, ou sei que uma escola aqui no concelho precisa de um professor, eu vou recomendar o seu nome e estamos só à espera que ele defenda a tese de mestrado para entrar. Também acontece muito nesta questão do pós-laboral, termos muitos alunos que entram no ISCE com um trabalho, imagina, estão no horário diurno e estão a trabalhar durante a noite, de repente mudam de horário ou de emprego e passam a trabalhar de manhã e que passam para a turma da noite. Portanto, efetivamente isso acontece e no ISCE acabas por ter essa possibilidade e muitas vezes é o mercado que vai ter contigo, porque, por exemplo, na área de turismo nós temos uma bolsa de emprego em que tu, a partir do primeiro dia em que entras na licenciatura, fazes parte de uma bolsa de potenciais trabalhadores que depois vais recebendo ofertas de emprego. Portanto, temos muitos alunos que depois vão moldando também o seu percurso à medida dessa ocupação profissional. E, portanto, nessa medida, repara, tu chegas muitas vezes ao final da tua licenciatura e já tens tudo aquilo que muitas vezes um jovem chega nessa fase e que precisa, que é alguma experiência profissional. E, portanto, acabas por ser um recurso já muito otimizado e muito valorizado pelo mercado. Muito bem. Muito bem. Então, vamos aqui para a última, que é nadar na piscina. Nadar na piscina é possível,
nós não temos uma piscina exterior, mas temos uma piscina interior. Ou seja, porquê? Porque também no campus nós temos um Health Club, portanto o H2O Vita, que é um ginásio que está integrado no campus académico e qualquer aluno do IXE pode frequentar um livre trânsito por 25 € por mês, onde tu podes ir nadar na piscina, podes fazer musculação, podes fazer uma aula de grupo e portanto temos também essa mais-valia, portanto sim, é possível nadar na piscina. E isso é também uma mais-valia, por exemplo, na licenciatura em desporto, porque como eu costumo dizer, não andas com o caso às costas e não te dizem assim, olha, amanhã a unidade curricular de natação vai ser ali na piscina a 15 km aqui do campus. Portanto, em grande parte das modalidades desportivas conseguimos fazer tudo no campus académico, obviamente há exceções, futebol, nós não temos um sintético, mas isso é uma enorme mais-valia também, porque te poupa deslocações, poupa de tempo, poupa de gastos em gasolina, etc. Sim, eu estou-me a imaginar a ir estudar e depois, olha, vou só ali no estatuto ao ginásio, Sim, que fica dentro do meu campus. sim, é isso, ou seja, Facilita a temos vida. muitos alunos que de facto, olha, tenho 2 horas de almoço, ok, então vou treinar, portanto é uma mais-valia e isso também muito alinhado à promoção do bem-estar, não é? Porque tu sabes que o desporto é também uma forma de garantir aqui alguma sanidade mental e de combater o stress, etc. Dizem que é o melhor antidepressivo. E eu acho que é verdade. Sem dúvida. Muito bem. Olha, vamos aqui, se calhar, para a pergunta, agora fora um bocadinho da dinâmica, que é a minha pergunta favorita, que é em relação à vida académica, mais para a parte das noites poémicas, não é? Ok. Sei que há uma tuna, como tu já referiste, e sei que há um famoso sunset do IXE. Queres falar um bocadinho destes tópicos? Primeiro apresentar a tuna? Diz? Um ou vários sunsets, sim. Sim, é os que tu quiseres. Não, olha, eu falei-te de uma tuna, mas a tuna efetivamente agora não está em atividade, mas temos ou seja, ela entretanto sucumbiu à fraca ligação que alguns jovens vão tendo à questão da musicalidade, mas estamos a tentar reanimá-la. E portanto, a boa mensagem para a malta que queira integrar tuna é que de facto estamos a trabalhar nesse sentido e temos aqui algumas perspectivas de podermos recuperar a tuna já a partir de setembro. Ela basicamente há 2 anos mais ou menos, ou seja, a fase da pandemia foi fatal, acabou por assassinar a nossa tuna, mas estamos a tentar recuperá-la. A nível de festas, pronto, a Associação de Estudantes e a MCP, a Magnífica Comissão de Praxe, fazem um trabalho em parceria muito interessante nesse sentido, ou seja, grande parte das festas são articuladas essencialmente por essas duas entidades, ok? Sempre com o nosso apoio. Depois, o que nós fazemos muito, principalmente em contexto de bom tempo, normalmente a partir de Abril, é depois dinamizar uma série de sunsets, ok? Portanto, neste espaço, associado ao espaço do EcoSpace, portanto, normalmente um DJ e, portanto, ali um espaço de convívio, um espaço exterior muito agradável, porque o IXE, de facto, acaba por ter essa mais-valia. Ou seja, se tu me disseres assim, olha, Tiago, imagina, eu sou uma aluna e quero falar com o professor. Qual é o melhor sítio para o fazer, a não ser ir para o departamento, bater à porta ou enviar um e-mail a ver quando é que ele me pode receber. Nós, basicamente, entre os dois edifícios temos uma escadaria, e quando está bom tempo, é muitas vezes impossível passar na escada porque professores, alunos sentam-se ali e, portanto, o sunset acaba por acontecer aí nessa zona. Destaque se calhar a recepção aos estudantes, em que normalmente acabamos por oferecer merchandising à malta, fazer algumas atividades de boas-vindas e onde depois finalizamos com um sunset, normalmente ali a partir das 18 até às 21, que é mesmo muito, muito bom. Depois a nível de festas o normal, não é? Portanto, o jantar do calor é sempre é terrível, portanto temos que andar ali à procura de malta perdida no campus académico, mas isso, ou seja, nós damos ali um apoio e precisamente por sabermos que acaba por ser às vezes catastrófico no bom sentido, acabamos por deixar mais a MCP e a Associação de Estudantes organizarem essa parte. Mas sim, há festa no IXE,
E é uma festa estudar no ISCE e, portanto, sintam-se convidados a juntar-se a esta festa. Por exemplo, amanhã que não será amanhã, para a malta que nos está a ver, mas no dia seguinte à gravação deste episódio, nós vamos ter lá um sunset dinamizado pelos estudantes da licenciatura em Gestão Turística, e, portanto, é apenas um dos exemplos dos vários momentos festivos que temos lá. E, claro, muito importante, a noite anterior à benção de finalistas, o arraial é normalmente tenso. Eu diria que o termo o arraial é tenso, principalmente porque no dia a seguir, às 10 da manhã, a malta está a sair, nós depois a nível do arraial académico, os alunos saem em carros alegóricos devidamente decorados, da Ramada até ao Mosteiro de Odivelas, que é onde se faz depois a bênção. Pronto, e às vezes há assim coisas mais chatas, nomeadamente a malta que na viagem se sente mal, ou a malta que nem consegue embarcar porque não está em condições, mas isso também é engraçado, claro, isso faz parte. Eventualmente vamos chegar lá. Sim, é isso, depois chegam às vezes, uns não em grande estado, mas acabam por chegar. Exato. Olha, estamos na reta final do nosso episódio e temos aqui sempre uns 30 segundos em que o representante da instituição tem de convencer quem está a ouvir lá de casa porque é que o ISCE deve ser a primeira opção. Ok. Já estás a contar? A Xana. Pessoal lá atrás. Hoje temos uma equipa no background maior. É verdade, sim. 2 pessoas. Muito bem, muito bem. E muito bem. E eles vão meter o tempo a contar em 3, 2, 1. Bora. Ok, não, eu diria que o motivo para estudar no ISCE, se procuras uma instituição de ensino superior onde vais ter tempo para aquilo que bem entenderes, a não ser só estudar, onde vais ter uma instituição onde as pessoas sabem o teu nome para o bem ou para o mal, para o bem e para o mal, mas onde não vais ser só um número e onde de facto vais ter um ambiente propício a evoluir como estudante, mas também como profissional e como pessoa, a um preço altamente competitivo ao nível de propinas de privadas, eu diria que o ISCE, e obviamente uma formação qualificada com malta que te vai dar aportes muito ligados ao terreno, eu acho que o ISCE deve ser a primeira opção. Bravo! Obrigado, ok, muito bem. E então, trouxeste um objeto para nós, um presente para a nossa estante? Sim, trouxe. Olha, trouxe-te basicamente aqui uma suéte do ISCE, ok? Eventualmente podias vestir agora, mas eu sei que não é essa, não é isso que está pensado. Trago-te esta suéte na medida em que deixo aqui um bocadinho do ISCE, ok? Na medida em que podes sempre vestir o ISCE sempre que queiras. Obrigada. E na medida deste ambiente que eu te passei de proximidade, que é de facto muito fácil vestir ISCE, e arrisco-me a dizer que quem veste ISCE já não despe esta camisola, porque de facto leva aqui a marca para sempre. E é muito giro, ou seja, é muito giro ver publicações nas redes sociais e ter malta a dizer, estudei aí, o ISCE fez agora 40 anos, fez o ano passado 40 anos, e malta a dizer que estudou no ISCE há 40 anos e que foi a sua primeira casa e que ainda hoje tem saudades, e que eu acho que isso não são todas as instituições de ensino que se podem orgulhar, e portanto, olha, vou deixar aqui. Muito bem. E pronto. Se quiseres posicioná-la já aí. Vou colocar aqui, ok. Dá para ler. Não se esquecer. E pronto, é isso. Muito bem, olha, obrigada por teres vindo, obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho que têm dinamizado, que acho que é de facto importante. Só lamento que este trabalho não fosse feito na altura em que eu fiz a licenciatura, porque ainda hoje digo que não sei como é que fui parar à instituição de ensino superior onde estudei, e acredito que se a Inspiring já existisse na altura, eu talvez, não que tenha feito uma má escolha, mas talvez tivesse feito uma escolha mais ponderada. E teria escolhido o ISCE. Muito bem, olha, obrigada. E terminamos aqui o nosso 4º episódio. Vemo-nos ouvimos no próximo episódio. Ok. Obrigado, tchau. Obrigado. A primeira opção.